Mari, você que está acompanhando tão de perto isso, como você disse, você é muito interessada nisso, fascinada nesses assuntos. O que está te chamando mais a atenção no que está rolando ali? O que é que está te pegando, te deixando animada com relação ao que está rolando aí na Artemis? Uma coisa pessoal mesmo. Como você está vendo isso? Você é uma aficionada do espaço. Adorei, aficionado do espaço e adoro mesmo, meu lugar preferido aqui. Essa semana, aliás, o pessoal de redes sociais pediu para eu ajudar com um post com dicas de turismo em Washington e perguntaram qual que é o seu lugar preferido na cidade. E eu falei, é o Museu de Air and Space, que é o museu do Smithsonian aqui, que tem as naves espaciais, tudo da missão Apollo. Tem, claro, começa desde lá os primórdios da aviação, e aí minha única crítica ao museu é que é um museu nos Estados Unidos, então fala muito dos irmãos Wright e pouco de Santos Dumont, né? E foi lá que tudo isso começou, mas a gente releva, é um museu que conta a história, relevando esse ponto, é um museu que conta a história da aviação, desde o começo de quando as pessoas começaram a tentar voar até as naves espaciais e termina, então, com a ideia de um dia o ser humano chegar em Marte. E aí, o que mais está me deixando curiosa nessa missão Artemis 2 é o que é que esses astronautas vão falar sobre o lado oculto da Lua, porque a gente já teve naves indo para lá e coletando amostras, inclusive, do lado, que é o lado mais distante, né, da Terra. Só que dessa vez, os astronautas devem passar por lá no momento em que eles podem ver o que está desse lado, o que está nessa região. Deve ser a primeira vez que isso vai acontecer. E eles vão ficar sem a comunicação nesse momento. Inclusive, um dos astronautas chegou a pedir para que as pessoas na Terra orassem ou mandassem boas vibrações, enfim, para eles nesse momento, porque eles vão estar sem comunicação e só depois que vão poder voltar a falar com o pessoal que está aqui na Terra. E eu estou muito curiosa para saber o que é que eles vão dizer que viram por lá e como é que vai ser o resultado dessa experiência e se de fato a gente vai poder mandar astronautas para a Lua mais uma vez. E é interessante, né, o ponto que o professor Vitélio faz sobre as empresas espaciais, porque a gente tinha até pouco tempo atrás uma corrida espacial que era só entre os países. Agora há a disputa entre as empresas também, né? Você tem, isso diz muito também sobre quantas pessoas estão ficando ricas, né, a ponto de quererem bancar sozinhas, né, indivíduos querendo bancar viagens espaciais. Então, é uma corrida espacial com outras características agora que a gente vê, mas também me lembrou muito a Apollo, principalmente porque quando John Kennedy, lá atrás, né, pediu para que o Congresso aprovasse a missão para a Lua e falou que queria mandar o homem para a Lua até o final da década, e aí as pessoas ficaram preocupadas em como é que isso seria possível, apressou todo mundo para isso, né? Agora, a gente pode fazer uma comparação agora também, né, com esse programa que incentiva a NASA e agora esses outros parceiros, outras empresas, a se apressarem e mandarem a humanidade para a Lua, e no fim é de interesse de todo mundo o que é que vai acontecer por lá, né, porque a gente está falando da Lua, então é de interesse geral o que é que a gente vai fazer lá na Lua, e é até uma responsabilidade, né, com o planeta. Então é algo muito grande que afeta todo mundo aqui na Terra, no final das contas. Muito legal. Professor, tem uma observação aqui da Denise Formaggio, dizendo o seguinte: eu concordo 200% com isso, com ela. Professor Vitélio é uma enciclopédia ambulante. Descobrimos a sua tese de doutorado, muito bem, agradeço muito. Agora, professor, eu queria fazer a mesma pergunta para você. O que lhe inspira? Você que conhece, escreveu essa tese, acompanha o assunto, o que é que te inspira mais? O que você tem visto aí nessa questão? Depois eu tenho uma outra pergunta sobre a disputa China-Estados Unidos, mas o que você espera dessa? Qual é a sua grande curiosidade em relação a essa missão? Olha, Américo, quando eu comecei a pesquisar isso, eu tinha feito uma dissertação que mostrava o tamanho do orçamento de defesa do Brasil, que é um dos maiores da União, fica entre os 3 ou 4 maiores da União no papel, e na execução fica entre os 4 ou 5 maiores. E eu queria entender como a gente poderia ser mais eficientes nos nossos gastos militares. E aí o modelo dos Estados Unidos me interessava.
como eles conseguiram trazer algumas tecnologias. A própria internet que a gente está usando agora nasceu como MILNET, ela era um instrumento de comunicação militar. Então me interessava saber como a gente poderia ser mais eficiente. Se a gente pensar, por exemplo, que um foguete que leva o homem à Lua nasce de um projeto de míssil, que é basicamente uma arma com uma única finalidade, de explodir, de destruir. Mas o programa de mísseis foi adaptado, então me interessava entender, e aí, veja, aqui que está a resposta à sua pergunta, qual é a fronteira entre as inovações para uso militar e uso civil? Porque a gente pode adaptar mísseis para transformar em foguetes que nos levem ao espaço, mas a gente pode pegar aviões e jogar contra prédios, como no 11 de setembro, por exemplo. Então me interessava entender essa fronteira. E nesses programas de exploração do espaço é possível trazer para nós civis muitos benefícios e se nós formos inteligentes como espécie, a gente consegue parar de produzir armas e produzir inovações que nos beneficiem como civilização. Agora, na época do programa Apollo, por exemplo, os Estados Unidos investiam 5% do PIB na corrida espacial, porque queriam vencer a União Soviética, que já tinha chegado ao espaço primeiro com o Sputnik. Agora é 0,3% do PIB, 0,3%. E ainda é considerado muito. Tá bom que a economia cresceu, as tecnologias são diferentes, mas me parece que os benefícios que a gente pode alcançar, tanto aprendendo quanto desenvolvendo a tecnologia com a exploração espacial, superam os nossos investimentos nisso. Agora, nós precisamos ser sábios, né, para não colocar, por exemplo, armas de destruição em massa no espaço, proibido por tratado internacional, mas isso é constantemente uma ameaça, Américo.